Nardon e Laser, editores e consultores, há 50 anos gerando resultados para as suas empresas, clientes. Sulpetro em favor da revenda do consumidor gaúcho, celulose rio-grandense, há quase 60 anos, contribuindo para o desenvolvimento do nosso estado, e Sindareia, construído o Rio Grande Forte. Bom, eu tenho a grata satisfação de estar aqui trazendo para conversar conosco a Cadica Costa, coach e bailarina, a famosa Cadica. Cadica, muito prazer em tê-la aqui, né, no programa, né? Imagina. Uma mulher que tem uma história toda aí dedicada ao coach, né, mais recentemente, mas bailarina, né? 25 anos da Cadica Danças e Ritmos, que beleza! Da Cadica Companhia de Dança, Companhia que é de Danças. o grupo de shows. Né? 25 anos a gente está completando, porque eu comecei o grupo de shows em 93, quando eu ainda não tinha minha escola. Sim. Então eu dava aula em várias escolas aqui em Porto Alegre e formei a companhia, e a gente começou com festas particulares até. Festas em residências, onde a gente levava a comida típica espanhola, a decoração da casa e a dança. Então, era uma noite espanhola. Que legal. Assim foi o nosso início. E aí, daí a 2 anos, eu abri a escola. Cadica Danças e Ritmos, que tem diversos ritmos. Mas a Cadica Companhia de Dança, ela começou com o flamenco, e ela se chamava nos primeiros anos Paixão Flamenca. E depois, então, como diversificou os tipos de shows e tudo mais, deixamos Cadica Companhia de Dança. Ah, que legal, né? E é uma coisa que pegou muito bem aqui nos Gaúchos, né? Esse tipo de escola. Pegou muito bem. A gente, então, no primeiro momento, fez esse trabalho todo voltado ao flamenco, à cultura espanhola. Mas como na minha trajetória de vida eu tinha muitas relações com o tradicionalismo, com as danças gaúchas, e tinha formação em clássico, eu gostava de vários tipos de dança. E a companhia, lá por um período, eu comecei a fazer um trabalho de fusão com o folclore gaúcho e a nossa música, e a música flamenca. Então, eu fusionei as culturas e isso foi um diferencial muito grande. E começamos a ser chamados para muitos eventos, assim, para até representar o Rio Grande do Sul, porque era um trabalho gaúcho, mas com uma visão diferente de uma mulher e de bem atual, assim, com a força do sapateado e tudo mais. É interessante que tu fala assim dessas adaptações, né? Eu me lembro que tem aqui um restaurante chinês, indiano, o Charim, e o Alexandre Charim disse: olha, Silvio, quando ele foi colocar o restaurante que ele adquiriu aqui em Porto Alegre, ele tinha a resistência do gaúcho à comida indiana. Aí o que ele fez? Ele adaptou muitas coisas da Índia com a comida gaúcha. E é o sucesso que é hoje, né? Charim, adoro, adoro, adoro. É um dos Abraço ao Alexandre Charim aí. Adoro. Foi boa a lembrança. O Alexandre foi uma grande conquista, né? Gosto muito. Bom, 25 anos, não tem nem ideia de quantas bailarinas formaste, quanta gente passou por lá? Muitas pessoas. Agora, então, no dia 31 de outubro, a gente vai estar comemorando no Teatro São Pedro com um espetáculo comemorativo. E vem muita gente que começou lá no início, vem participar. Eu sempre convido. De 5 em 5 anos eu faço um espetáculo comemorativo, né? E convido aqueles ex-integrantes. Fora muitas pessoas, eu acredito que mais de 300 pessoas já integraram a companhia. Mas a escola Cadica Danças e Ritmos, ela tem um número mais ou menos de 200 e poucos alunos e já passaram, sei lá, mais de 5.000 pessoas, nem sei quantas pessoas já passaram pela escola. E a escola de quantos anos tem? A escola é poucos anos, a escola não, a escola tem 23. 23 anos? Eu achei que fosse mais recente a escola. 23 anos ali na Caldwell, ali, 800 no Menino Deus. Caldwell 866. Fica entre a Getúlio e a Perimetral. Érico Veríssimo. Então, a escola tem diversos tipos de ritmos de dança e para todas as idades. E hoje, digamos, as meninas de hoje estão interessadas em danças e tal, porque... Muita gente. Hoje, não só as adolescentes, que tem vários... que elas vão se adequar a um estilo, né? Então, tem que ir lá experimentar. Como pessoas que estão começando a dançar aos 60, 70 anos, né? Eu tenho alunas de 80 na escola. Que beleza. Tem crianças, tem homens, mulheres, tem os homens começando a ir mais para a escola de dança, né?
Lá na escola também a gente tem treinamento funcional e o coaching funciona lá também. Aqui no estúdio do nosso Economia de Desenvolvimento tem um câmera que adora dançar. Ele certamente vai ser um aluno teu lá. Nosso câmera Daniel. Ai, com certeza. Quer ser um grande dançarino. Então, o caminho é esse aí, né? O caminho, é fazer aula, é lá. E tem todo jeito assim de ser um baita bailarino, ele precisa agora aperfeiçoar, né? Sim, porque a dança está dentro de cada um. Na verdade, ninguém precisaria até fazer mas faz a aula para aprender esse ou aquele estilo. Porque a pessoa... Nós aprendemos a dançar desde que a gente nasce. Com certeza. Dançamos dentro dançamos, qualquer um da barriga da mamãe. Bom, tu está lançando um livro também, Força da Terra, um olhar íntimo sobre o palco de minha vida. O que traz o livro? Quando vai ser lançado? Então, esse livro, na verdade, ele vai ser lançado agora em Porto Alegre, na Feira do Livro, no dia 8. 8 de novembro. De novembro, às 4h30 da tarde. E antes, um pouco, eu vou estar dando uma palestra também, às 2h, na biblioteca do clube. Então, Clube do Comércio? É do Clube do Comércio. Clube do Comércio, fica na frente da feira. Ali. Isso. O livro foi lançado em Alegrete esse ano, porque eu fui patrona da feira. Né? Eu sou alegretense. E eu sou uruguaianense, o prazer. Olha, vizinhos, batem tanta rixa uruguaiana, Alegrete. Hoje não é tanto, né? Hoje na verdade, são duas grandes cidades, Alegrete, maravilhoso. Eu sou do Uruguaiana, mas adoro quando vou ao Uruguaiana, passo, porque tem que entrar em Alegrete, né? Não é passar na rodovia lá. E aquele centro de Alegrete é maravilhoso. Então, Alegrete, a minha terra, né, me convidou para ser patrona da feira. Quando eles me fizeram esse convite, foi que eu tive a vontade de escrever o livro. Então, esse é o meu terceiro livro, que eu lancei esse ano na Feira de Alegrete, que eu fui patrona da feira. E ele conta o quê? O que tem nesse livro? Então, Força da Terra. Eu gosto de falar sobre 3 aspectos do livro. Sobre Força da Terra, que são forças... A força da terra, mãe terra, né? Que eu sou uma pessoa que gosto muito de me energizar na natureza, né? E falo muito sobre essa árvore, por exemplo, que está na capa do livro, que é aqui no Marinha do Brasil. Essa árvore tem um significado grande na minha vida. Eu conheço ali ao lado do lago ali. Isso, então eu seguidamente estou lá me reenergizando, como um carregador de energia. Aliás, essa árvore aqui, como eu vou todo dia no parque, essa árvore aqui, à tarde, sábados, os namorados tiram muitas fotografias ali. É uma árvore muito bonita, está aqui, né? Ela fica do lado do lago, né? E ela é cômoda, ela dá para algumas pessoas sentarem. Isso, as famílias às vezes sentam ali e tiram fotos. É uma árvore que marca muito ali no Parque Marinha do Brasil. Ela na beira de um laguinho, do riacho ali, de um riachinho. Então, eu falo sobre a força da terra, da mãe terra, da nossa terra que a gente nasceu. Por exemplo, eu falo bastante sobre Alegrete, sobre as minhas raízes, sobre a família, a força familiar também. Importante nesse momento essa questão da família. Né? Porto Alegre, que queira ou não, é a minha cidade também. E como nós representamos o Brasil muitas vezes... dançando pelo mundo, né, em diversos países, eu senti muito essa força da nossa terra brasileira. Então, a força do Brasil, quando a gente ama esse país e representa ele com toda honra e orgulho, né? Então, eu falo muito sobre vários aspectos da força da terra. Força dos meus pais também. E histórias de vida. Ele tem histórias de vida onde tu resgata a força interior. Que essa força interior vem... de todas essas forças que o ser humano se alimenta para trazer aprendizados. Então, eu conto histórias minhas onde as pessoas também se identificam com essas histórias e também tiram seus aprendizados. Então, são vários tipos de histórias de vida. Que legal. Por exemplo, desilusões, alegrias, diversões. Tem... E nisso, espaços interativos durante o livro, entre cada capítulo, onde eu me oriento muito com frases, né, ou de filósofos antigos, de grandes pensadores, onde, como eu acredito que isso são crenças positivas, né, e aí tem as linhas para a própria pessoa fazer as suas frases, e embaixo tem as minhas frases, que eu fui fazendo no decorrer da minha vida e que eu ensino em um capítulo as pessoas transformarem as frases, muitas vezes que elas se dizem negativas, para frases positivas.
Fazer essa conversão. É a conversão. Então, tem um pouco de estruturas da PNL, do coaching, do renascimento, da constelação familiar. Tem um pouquinho de tudo isso que eu venho estudando há alguns anos. E então eu me aplico exercícios durante o livro. E aí as pessoas, lendo o livro, elas podem também se auto-aplicar. Com certeza. Bom, só lembrando, o livro Força da Terra vai ser lançado dia 8 de novembro na Feira do Livro, às 16h30. Antes tem uma palestra da Cadica no Clube do Comércio. Então, até lá, nós temos tempo, até lá nós vamos fazer essa... Até porque, fazer propaganda do livro da data do lançamento. Até porque a Cadica, a partir de hoje, está se integrando aqui no programa, trazendo essa tua contribuição maravilhosa, né? Porque o objetivo do programa é justamente colaborar com o desenvolvimento integral do ser humano. Sim, E tu fazes muito bem isso. E vai ser um prazer para mim enorme estar aqui, trazendo sempre assuntos novos. E eu peço também ao telespectador que sugira também. Qual é o teu e-mail, de repente, o telefone, o que tu quer colocar aí? O e-mail cadicacosta@cadica.com.br, tudo com C, o Cadica. Então, cadicacosta@cadica.com.br. Parabéns a vocês que terão a partir de agora a Cadica aqui conosco. Cadica, um abraço, até semana que vem. Até semana que vem. Um rápido intervalo, já voltamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já.